Olá, tudo bem? Macumba pega, esse é o nosso tema de hoje, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e se você estiver me vendo pelo Instagram, comece a me seguir nas duas plataformas. Dê o seu joinha, curta, compartilhe, comente, porque só assim essas plataformas elas vão poder entender que o canal ele começa a ganhar relevância e se fortalecer e a gente poder estar contribuindo com mais pessoas, chegando essas informações para elas, tá bom? Bom, macumba pega sim, infelizmente, porque nós estamos num planeta em que nós vibramos numa faixa mais densa. Mesmo estando desencarnados, a gente ainda é muito apegado às coisas da terceira dimensão, terceira, quarta dimensão. E esse apego, ele faz com que a gente atice uma vontade do poder, do se eu não consigo, o outro não vai conseguir, atiça os piores impulsos do ser humano, que é principalmente ligada à destruição. A grande maioria das magias, elas são ligadas a eu quero destruir o outro, eu quero amarrar o outro, eu quero destruir a vida do outro, eu quero ter o carro do outro. É sempre assim, infelizmente. Porém, por que que macumba pega? Porque nós também não somos perfeitos. Nós estamos aqui, nesse plano físico, num processo de aprendizado. Isso aqui é uma escola, você já deve ter escutado isso várias vezes. Então, por ainda não estarmos suficientemente ainda desenvolvidos, muitas macumbas pegam. Vamos explicar um pouquinho a mecânica disso, tá? Primeiro, uma questão, às vezes, até de merecimento, ou uma questão kármica. Às vezes, lá no passado, eu fiz isso com outras pessoas. E aí eu escolhi nessa existência é, trabalhar as causas do porquê que me levou a fazer isso lá atrás. Que baixeza de espírito foi essa que eu fiz e destruí a outra pessoa ou eu prejudiquei? Então, às vezes está no nosso plano kármico desenvolver esse lado que a gente não desenvolveu, tipo autoestima. Quem inveja, por exemplo, e faz alguma magia para destruir o outro ou pegar o cargo da outra pessoa, é uma pessoa que com certeza deve ter algum problema de autoestima e não vê que tem as suas capacidades ali latentes e perde tempo olhando só para o outro e esquece de olhar para si mesmo no sentido de desenvolver as suas habilidades e competências e atitudes. E, de repente, nessa encarnação é para aprender a fazer isso. Cair, desenvolver resiliência e se levantar, tá? Outro ponto que faz com que a gente pegue macumba, às vezes é a nossa invigilância. Às vezes a gente até nem tem nada, uma coisa kármica de outra existência para resgatar, mas a gente está tão, às vezes, no automático, está tão, às vezes, sem prestar atenção, vibrando em faixas mais densas, com noticiários, comentando coisas pesadas, que não agregam, que não elevam ninguém nem a si mesmo. Então, essa invigilância faz com que, descendo a nossa vibração, essas magias elas tenham ação sobre nós. E aí a gente pega, tá? E aí a gente vai sofrer um pouquinho até compreender que precisa mudar o padrão vibratório. Porque quando a gente descola, ou seja, quando a gente aprende a entender o porquê que eu estou nessa situação, o que me levou a isso, tanto interiormente, o que que eu fiz, o que que eu pensei, o que que eu senti e que
de que forma eu agi ou estou agindo, que está atraindo tudo isso, ou está dando abertura para que isso aconteça. A partir do momento em que eu me descolo disso, mudando o pensamento, sentimento e as minhas atitudes, minhas ações, eu começo a vibrar numa outra faixa e aí essa magia ela vai perdendo força ao longo do tempo. E quando a gente faz esse movimento, a espiritualidade superior vem em nosso socorro. E aí nos auxilia a terminar de limpar e de resolver as questões que acabaram acontecendo e que levaram à situação em que a gente vivencia por conta de magia, tá bom? Então, se a gente for olhar, as magias, infelizmente, entre aspas, elas acabam servindo de um processo de educação da alma, nos auxiliam a nos fortalecer para a gente prestar atenção em outros aspectos da vida, para a gente melhorar enquanto ser humano. Não desejo que ninguém pegue, não precisa, não é o único caminho para se desenvolver espiritualmente. E enquanto ser humano, precisa pegar uma magia para se desenvolver. Mas estamos suscetíveis? Sim. Porque não tem um dia na vida que a gente, pelo menos, não pense num palavrão. Ou que a gente não deseje, aí, às vezes, que o outro, né, vá para aquele lugar. Então, são, às vezes, esses momentos, ou a frequência com que esses momentos eles acontecem, fazem com que a nossa vibração média fique cada vez mais baixa. O nosso grande foco é aumentar a frequência através de quê? Pensamentos, sentimentos e ações mais nobres que nos levam à nossa estabilidade emocional, ao desenvolvimento do nosso adulto para encarar e resolver os problemas e as questões da vida, tá? E principalmente agir em consonância com o que eu penso e sinto nessa outra vibração. Então, não adianta só apenas ficar nas palavras ou apenas nas orações. É preciso que essas orações e essas emoções elas se concretizem em atos, em atitudes. Então, se eu oro por uma pessoa, eu mando uma mensagem para essa pessoa de positividade, de que vai ficar tudo bem, que você está ali caso ela precise, de algum conselho, de alguma opinião, de alguma sugestão, para auxiliar essa pessoa a sair de uma determinada situação. Então, é para isso. Isso é vibrar uma outra faixa. E não basta só uma vez, tem que ser constante, tem que ser mais constante, porque aí a gente aumenta a média da nossa faixa vibracional. E a gente, com isso, a gente consiga se fortalecer e se ligar mais fortemente com aquela espiritualidade que nos realmente nos auxilia e que é o nosso bem e que é o nosso desenvolvimento, assim como de todos aqueles que estão ao nosso redor e do mundo. Tá bom? Então, quem ficou até aqui ao final, que bom, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like, dar o seu joinha, compartilhar e comentar. Tá bom? Até a próxima.